irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na classe sobre maturidade cristã, comprometidos com maturidade, classe 201. Semana passada a gente deu início ao capítulo 1, saiu da introdução, entrou no capítulo 1 e falamos, o capítulo 1 fala como obter o máximo da sua Bíblia, e semana passada começamos falando sobre como ouvir a palavra de Deus. E aprendemos que precisamos ter algumas atitudes para ouvir melhor a palavra de Deus, né? Então, formas de ouvir a palavra de Deus, existem várias, né? Áudios, Bíblia em áudio, pregações gravadas, várias formas de ouvir a palavra de Deus. Só que tem um problema, nós esquecemos 95% das informações que ouvimos depois de 72 horas. Tem gente que esquece até 100%, né? Mas como não esquecer? Isso é uma coisa natural do nosso cérebro. Algo que não é muito importante, o cérebro vai descartando, colocando no arquivo, né? Colocando no subconsciente. E como a gente obter o máximo do que ouvimos? Primeiro, precisamos estar sempre desejosos para ouvir. Tem que ser algo que a gente queira ouvir a palavra de Deus, para que a nossa mente, nosso coração entenda que isso é importante e grave bem, né, a palavra. Precisamos trabalhar as atitudes que nos atrapalham. Então tem certas atitudes que atrapalham o nosso ouvir a palavra de Deus. Precisamos trabalhar, né, de abandonar essas atitudes. Precisamos confessar os pecados, né, que temos cometido, porque nossos pecados nos separam de Deus e isso acaba endurecendo nosso coração. Precisamos anotar as coisas que ouvimos, né? Algo que é muito importante, que eu ouvi, eu tenho que anotar para mim estudar. E eu preciso praticar o que eu ouço. Porque se eu ouço só uma vez, eu tenho um tipo de... eu gravo uma certa quantidade. Se eu ouço 2 vezes, é um pouco maior, 3 vezes, enfim. Se ouvindo aquela informação, estou passando por um momento de grande emoção, também grava mais forte, eu lembro mais. Quando eu ensino, também é algo que me ajuda a lembrar mais. E quando eu pratico, grava muito mais ainda. Então tem várias formas de eu ouvir e poder gravar melhor o que eu ouço, né? E praticar é algo que me ajuda muito. Mas hoje a gente vai falar de como ler a palavra de Deus, né? Folha 16 aqui da apostila, se você tiver apostila, folha 16, como ler a palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz: feliz quem lê este livro e obedecem o que está escrito. Então a Bíblia diz que é feliz aquele que lê, porque a palavra de Deus é vida, né? Ela nos abençoa, é a palavra do Senhor pra gente. E a primeira pergunta é: com que frequência eu devo ler a palavra de Deus? Com que frequência estou lendo a palavra de Deus, ou deveria ler a palavra de Deus? Diariamente. A palavra de Deus não é como um livro que eu leio, passa e próximo livro agora. A palavra de Deus é que nos alimenta. Então ela tem que ser lida diariamente. Mas eu já li toda a Bíblia. Leia novamente, porque ela é alimento. Você precisa ler ela diariamente. Então, Deuteronômio 17:17 diz o quê? E todos os dias de sua vida lerá essa lei, para que aprenda a temer o Eterno, o nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Então Deuteronômio diz, o Senhor nos diz que temos que ler todos os dias a lei do Senhor, a palavra do Senhor, para que a gente aprenda a temer e para que eu obedeça fielmente a palavra. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo a temer, mais eu aprendo a obedecer, a honrar o Senhor. Então, a gente tem que ler diariamente a palavra de Deus. E o estudo deixa algumas sugestões. Então, algumas sugestões para você começar a ler a palavra de Deus. Primeira, leia sistematicamente. Não leia um capítulo aqui, outro capítulo ali, leia um capítulo de um livro, outro capítulo de outro livro.
ler de forma esporádica na Bíblia. Leia sistematicamente. O que quer dizer isso? Leia um livro todo. Então você começou a ler, quer ler Mateus? Leia do primeiro capítulo ao último. Leia sistematicamente, ou seja, leia também todos os livros. Começou a ler o Novo Testamento em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, vá lendo todo o Novo Testamento. Você deve ler sistematicamente. A segunda dica: dê preferência para começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento é algo mais atual, é algo que a gente está vivendo mais hoje, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Então, dê preferência em começar pelo Novo Testamento. Terceira dica: leia uma Bíblia que não esteja sublinhada nem marcada. Se você vai ler pela primeira vez, principalmente, é importante você ler uma Bíblia que não está marcada, para você não ser levado a entender a Bíblia daquela forma que aquela pessoa que leu primeiro e marcou entendeu, ou sim, ser direcionado de alguma forma, para você começar do zero ali. Outra dica: leia diferentes traduções. Então, às vezes você tem uma Bíblia antiga, né, aquela lá das traduções Almeida Revista Corrigida, bem antiga, bem difícil. É importante ler essa tradução mais antiga, mas leia outras traduções. Almeida Revista Atualizada, nova tradução, nova versão internacional. Leia várias versões. Por quê? Porque a forma que essas versões traduzem o texto original, às vezes é diferente, apesar de ser o mesmo texto original, só que eles organizam o texto de forma diferente, traduz por palavras às vezes diferentes, que ajuda na sua compreensão. Leia num lugar tranquilo. Não adianta ler apressadamente, correndo, só para cumprir tabela. Leia num lugar tranquilo para que você possa se concentrar. Sublinhe, pinte os versículos, marque os versículos principais, as chaves, aquilo que você chamou a sua atenção, para que depois, quando você tiver acesso novamente ao livro, você achar. É importante também, reforça aquele texto que te chamou a atenção. E escolha um plano de leitura e siga-o. Também é importante para que você possa ir vendo o seu crescimento lá, ali, né? a sua evolução. Lendo aproximadamente 30 minutos por dia, leria a Bíblia toda em um ano. Então, se você reservar pelo menos 30 minutos do seu dia, ou cerca de 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. A apostila traz um plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Se você tem a apostila, você pode fazer. Esse plano de leitura é uma leitura bem mais, vamos dizer assim, longa. Assim, você tem que ler mais tempo por dia, porque para você ler em 30 dias, né, é pouco tempo para ler o Novo Testamento todo. Mas seria uma boa ideia, porque quanto mais você lê, mais você aprende. Então, se você usar esse plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias, você vai crescer e vai poder ler novamente depois, né? Terceiro ponto do estudo do primeiro capítulo fala como estudar a palavra de Deus. Como estudar a palavra de Deus? Atos 17:11 diz o seguinte: porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Então, os bereanos, a palavra de Deus diz que eles ouviram, né, a pregação dos apóstolos, e eles foram checar se era aquilo mesmo que estava sendo dito. É isso aí. Você tem que checar se aquilo que o pregador está falando é realmente como ele está dizendo. Então, para isso você tem que estudar. Então é importante você ter essa prática. 2 Timóteo 2,15 diz: aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa manejar bem a palavra. Para manejar bem, precisa ler. E para ler, precisa investir um tempo.
A gente precisa não só ler ali, mas precisa estudar a palavra de Deus, né? Estudar a palavra. E qual a diferença de ler e estudar? A diferença é que quando você estuda, você usa uma caneta para isso. Que você precisa anotar, você precisa marcar, você precisa tirar impressões, dúvidas, você vai anotar. É diferente estudar do que só ler. O segredo do estudo bíblico efetivo é saber como fazer as perguntas certas. Então, uma das coisas importantes no estudo da Bíblia, do que só ler, né, é que você faz perguntas, você investiga. Então você precisa investigar o texto para entender o contexto ali daquele texto, né? Então, algumas perguntas que você pode fazer para o texto. Por exemplo, quem é o personagem central? Se você está lendo um texto ali, vou dar um exemplo aqui, Mateus 6, de 5 a 8. Eu não vou ler aqui o texto, mas ele vai falar aqui sobre oração. Se você ler só de Mateus 6, 5 a 8, você não vai saber, só lendo o texto, se você já não conheceu o texto de cara, quem está falando. Quem está falando ali é Jesus. Mas aí, para mim conhecer quem é o personagem central, quem está falando ali, eu tenho que ler o capítulo todo, eu tenho que ler os versículos anteriores. Então, sempre que você quer entender um contexto de um texto, quer entender, você precisa ler o capítulo todo, talvez o livro todo, né? Para entender um texto. Segundo, então, primeiro, quem é o personagem central. Segundo, o que está acontecendo? Por que ele está falando aquilo? Por que está acontecendo aquilo? Né? O que está acontecendo? Aí você tem que ler, como eu disse, o contexto. Terceira pergunta que você deve fazer ao texto: quando os eventos aconteceram? Então, às vezes não dá uma data, às vezes dá. Por exemplo, aqui, Jesus estava pregando o Sermão do Monte. Então, quando ele aconteceu? No início do ministério de Jesus. Onde aconteceram? No monte, né? Jesus estava andando, aí ele vai dizer a cidade, mais ou menos. Então, isso é importante entender. Onde é que ele estava? Estava na Galiléia, estava em Jerusalém. Onde aconteceu? Quando aconteceu? Por que aconteceram essas coisas? Aí tem que ser um estudo mais profundo. Como? Para quê? Então, são várias perguntas que você tem que fazer ao texto para ir extraindo o que o texto está querendo nos passar. Então, dedique um tempo. Tem vários livros que a gente pode adquirir para estudar melhor a Bíblia, né? Tem um livro chamado Se Você Entende o que Leis. Tem um livro chamado Método de Estudo Bíblico. Tem vários livros de interpretação. Você pode pesquisar, mas é importante primeiro ler a Bíblia nesse sentido, um capítulo todo, um versículo todo, para entender o contexto. Ler o livro todo, e aí você ir fazendo essas perguntas ao livro, pesquisando as palavras que você não entendeu num dicionário. Hoje é bem mais fácil de você fazer isso, mas nós precisamos estudar a palavra de Deus para a gente obter o máximo da nossa Bíblia, não só ler de vez em quando, ou quando você vai para a igreja. Tem gente que só lê a Bíblia quando vai para a igreja. Então, estude, leia, estude a palavra de Deus. Amém? Vamos orar aqui para encerrar. Senhor, nos ajuda, Deus bendito, a amar a tua palavra e a estudá-la, Deus, a buscá-la, a buscar a tua presença, Deus, entender o que tu queres de nós, sermos bons servos que manejam bem a palavra da verdade. Abençoa, Deus bendito, todos nós, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.